Olá a todos, bem-vindos ao The Ultraboot Gaming. Este é o Minecraft, onde vou ensinar a construir e também dar dicas fáceis para o Minecraft. Vamos começar e hoje vou falar de corantes. No Minecraft existem 16 corantes, eles estão todos à vossa frente e o objetivo essencial dos corantes é pintar. E podemos pintar com estas cores todas. E onde é que podemos usar os nossos corantes? Eu vou-vos mostrar. Temos aqui uma ovelha e, em primeiro lugar, os nossos corantes podem ser usados para tingir a lã das ovelhas. Espetacular! Temos agora uma ovelha roxa. O que significa que podemos pintar as ovelhas com várias cores e depois, quando forem tosquiadas, apanhamos a lã com a cor que a ovelha tem. Podemos também pintar caixas shulker. Para quem não conhece, as caixas shulker é tipo um baú, mas elas guardam os objetos e podem ser transportadas. Esta pintura tem de ser feita numa mesa de trabalho. Podemos também pintar as coleiras de cães. Pronto, já temos o nosso cão com uma coleira roxa. Podemos também usar para colorir vários blocos. Podemos também ter camas coloridas. Ok. Podemos também tingir peças de armadura. As únicas peças de armadura que dão para tingir são as peças de couro. Estão aqui à minha frente e com várias cores. Podemos também usar as nossas cores para fazer fogo de artifício. E podemos também usar para pintar o fundo e também fazer formas em bandeiras. Sobre estes objetos, eu vou falar noutros vídeos. Hoje vou falar essencialmente como apanhar os corantes e como fazer os corantes. Pronto. As coleiras dos cães e as ovelhas são pintadas diretamente. Eu chego com o corante e pinto. Tudo o resto, caixa de shulker, fabricar blocos, pintar camas, pintar armaduras, fogo de artifício e bandeiras, tem tudo de ser feito numa mesa de trabalho. Ok. Então, onde é que apanhamos os nossos corantes? À nossa frente temos tudo o que dá os nossos corantes. A maior parte vem das flores. Como podem ver, temos ali muitas flores. Mas também tem outras fontes. Vamos ver? Vou começar pelas flores. Existem muitas flores coloridas e cada flor indica precisamente que tipo de corante vão dar. Ou seja, estas flores parecem brancas, mas na verdade elas até dão o corante cinzento claro. Eu até posso apanhar. Pronto. Já apanhei as flores. As flores amarelas dão corante amarelo. Corante laranja. O corante vermelho. O corante azul. Estas duas dão corante rosa. E estas dão o corante roxo. Ok. As nossas flores podem ser encontradas em qualquer parte do mundo. As mais comuns e fáceis de encontrar são o dente de leão e a papoila. E a forma mais fácil de as encontrar é explorando e ir apanhando. Há uma forma também de fazer com que apareçam flores no chão. É usar farinha de osso. Eu vou aplicar agora aqui um bocado. Pronto. Estão a ver? Já apareceram dentes de leão e papoilas. Ok? O que torna estas flores muito fáceis de encontrar. Pronto, como veem, esta é uma forma de criar flores. Gastamos farinha de osso, mas conseguimos as nossas flores. As outras têm de ser apanhadas. Todas as flores são muito fáceis de apanhar e encontram-se em muitos sítios, exceto a orquídea azul, que só se apanha em pântanos. Pronto. Onde é que podemos obter mais corantes? Podemos também obter a matar criaturas. Se matarmos lulas, obtemos os sacos de tinta. E se matarmos esqueletos, obtemos os ossos. Os ossos depois podem ser transformados em farinha de osso e dão o corante branco. E o saco de tinta dá o corante preto. Podemos também encontrar corantes na selva, onde está o cacau. O cacau é o nosso corante, um corante castanho.
e até podemos transportar os troncos e o cacau para a nossa base e criar plantações de cacau para obtermos mais corantes. A beterraba também nos dá um corante, o corante vermelho. O corante vermelho pode ser obtido então de flores e da beterraba. Os catos dão o corante verde. Ok. E o único bloco que é minado que dá um corante é o lapis-lazuli, que vai servir como corante azul. Ok? O que é que vamos precisar? Vamos precisar de uma fornalha. E a fornalha serve apenas para os catos. Os catos precisam de ser processados e automaticamente vão dar o corante verde. Vamos esperar, ele está mesmo a acabar e já vemos como é que é. Pronto, aqui temos o verde cato. Ok. Todos os outros precisam de ser processados numa mesa de trabalho. Temos aqui a nossa mesa de trabalho. Basta só colocar as flores e obtemos o nosso corante. Pronto, neste caso tenho o corante vermelho-rosa. Temos a magenta. Este também dá magenta. O azul. Tinta rosa. Esqueci-me de pôr a beterraba, mas vai agora que também dá o vermelho. O cacau não precisa. O cacau já pinta automaticamente. O azul também não precisa de ser processado, nem o saco de tinta. O osso precisa. O corante é a farinha de osso. Ok. E já agora vou processar todas as outras cores. Aqui está a tinta cinzenta clara. Pronto. Amarelo, laranja. Está. Pronto. Temos já aqui alguns corantes. Estes são os corantes que apanhamos no mundo. Não temos muitos, só temos 10. Para obter os outros corantes, precisamos de combinar estes. Por exemplo, o vermelho e o amarelo dão também o corante laranja. Pronto, como viram, para fazermos os nossos corantes precisamos da fornalha, apenas para o cato. Todos os outros corantes foram feitos na mesa de trabalho. Nós conseguimos fazer um total de 10 corantes, ou seja, não conseguimos todos os 16 que eu mostrei ali. Para obter os outros corantes, precisamos de combinar outros corantes. Eu já estive aqui a compilar como é que pode ser feito cada corante. Vamos ver? O nosso corante branco é obtido através da farinha de osso e são usados ossos para fazer a farinha. Eu vou levar um corante branco. O cinzento claro, que vou também levar um, pode ser obtido tanto nas 3 flores cinzentas, ou então combinando tinta cinzenta com farinha de osso. A tinta cinzenta é esta. E como é que obtemos a tinta cinzenta? Esta tinta cinzenta apenas pode ser feita combinando os sacos de tinta, que dão o preto, com farinha de osso. A cor preta é feita através dos sacos de tinta. O nosso amarelo é obtido apenas através de flores amarelas. Vou levar um. O nosso laranja pode ser obtido por flores laranja ou então combinando o corante amarelo com o corante vermelho. O nosso corante vermelho, como vimos, pode ser obtido através de flores vermelhas ou então através da beterraba. O corante castanho são as sementes de cacau. Ok. Vamos à segunda arca. O corante azul claro é obtido através de flores azuis ou então combinando farinha de osso com lapis-lazuli. O azul ciano é obtido combinando o verde do cato com lapis-lazuli. E o azul é então através do nosso lapis-lazuli. A tinta rosa pode ser obtida através de flores rosa ou então combinando o corante vermelho com a farinha de osso. O corante magenta pode ser obtido através de flores magenta ou então combinando o corante roxo
com o rosa. O nosso corante roxo, que ainda não falei, está aqui. Pode ser feito combinando o lápis-lazuli com o vermelho-rosa. O corante verde-lima é obtido combinando o verde-cato com a farinha de osso. E o verde-cato é obtido através dos catos. E pronto. Estão aqui os nossos 16 corantes. Já falei deles todos e ensinei como é que se faz. Aqui estão eles. E agora vou mostrar as cores. Portanto, a ovelha já é branca. Portanto, já não preciso da farinha de osso. Mas vou meter cinzento claro. Pronto. O cinzento. O preto. Agora vamos para o amarelo. Laranja. Vermelho. Castanho. Espetacular. E já agora vou usar o branco só para mostrar. Pronto. Espetacular. Azul claro. Azul ciano. O azul. O rosa. A magenta. O roxo. O verde claro, ou verde lima. E o verde cato. Como veem, os corantes são muito interessantes. São até fáceis de fazer. Podem usar este vídeo para fazerem os vossos corantes. E pronto, chegamos ao fim do Minecraft de hoje. Se quiserem podem dar sugestões do que gostariam de ver ou aprender. Subscrevam o canal para encontrarem estes e outros vídeos mais facilmente. Até à próxima, pessoal!